ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Ayrton Dipp, ex-deputado federal e ex-presidente do PDT no estado do Rio Grande do Sul. As lembranças que eu tenho do João Goulart, do presidente João Goulart, vieram através de relatos do meu pai, que foi colega de João Goulart na Câmara Federal na década de 50. E recordo muito bem, quando ainda jovem, ele dizia que o presidente João Goulart era uma pessoa muito sensível socialmente, tinha uma posição íntegra nas questões de desenvolvimento econômico e social do país e muita credibilidade. E era uma pessoa agregadora, por isso que buscou, através das reformas de base, uma melhoria social e econômica para o país, que, afinal de contas, foi suprimida pelo golpe militar. Bem, a campanha da legalidade em 62 foi fundamental por vários motivos. O primeiro deles é fazer valer a Constituição para que um vice-presidente eleito pudesse substituir o presidente eleito e manter-se no comando do país. E ela foi importante para nós, pedetistas, porque ela nasceu aqui no estado do Rio Grande do Sul através do ex-governador Brizola e foi dimensionada e extrapolando para todo o país. Então foi uma grande vitória do povo brasileiro nessa conscientização do que significa as instituições do país, o voto popular e a vontade dos brasileiros. Bom, as reformas de base, elas deveriam ser implementadas pelo presidente João Goulart e tinham um viés social muito forte na educação, na reforma agrária, os avanços que queria ter também na saúde. E infelizmente, e aí é uma posição que eu tenho, que os interesses internacionais não permitiram, através do golpe militar que aconteceu aqui no Brasil. E se tivesse acontecido, nós estaríamos num estágio muito melhor na nação brasileira, um estágio econômico e socialmente mais justo. E infelizmente aquilo que aconteceu em 64, nós presenciamos nos últimos anos aqui do país, também através de interesses internacionais, as mudanças que foram feitas para aqueles que têm uma visão social do que deve ter no Brasil e a soberania que nós devemos ter. Infelizmente, aquilo que aconteceu se repetiu num estágio muito mais suave, um estágio muito mais envolvente com todas as instituições representativas do Brasil. Na realidade, eu também na época, em 62 tinha 11 anos, 64 13, mas as informações e as leituras que nós fizemos, ele estava muito à frente do seu tempo, porque as reformas de base, na realidade, dariam condições de desenvolvimento e conscientização a todos os brasileiros para os avanços que nós queríamos. E tínhamos já essa bandeira da soberania, que não era muito bem entendida pela população, mas que dá resultados econômicos e sociais para o povo brasileiro fundamentais, diferentemente de crescimento econômico com investimentos internacionais, privatizações que ficam na mão de poucos e não através do crescimento e das oportunidades para todos os brasileiros. Então, se tivesse acontecido, o Brasil seria uma nação
não só com essa dimensão continental, mas uma dimensão econômica e social dos mesmos patamares dos países mais desenvolvidos do mundo. O golpe, na realidade, representa sempre e representou os interesses internacionais e que foram executados através dessa interação militar dos países interessados. E ele depois, no momento, foi muito ruim para o país. Depois se distanciou um pouco dos interesses internacionais, ainda com o nacionalismo embutido em muitos militares, o que foi ainda que amenizou a situação pelos interesses nacionais embutidos dos militares. Mas foi um período duro, um período triste para a história brasileira e que nos levou a um atraso significativo de desenvolvimento. Por isso que quando a gente vê os interesses internacionais se repetindo nos dias atuais, a gente já pode prever o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos. Sem soberania não há crescimento justo para uma nação. A soberania ela é essencial, porque quando a gente fala da água, da energia, dos interesses de desenvolvimento energético, como o petróleo, a água, que é saúde, que é fundamental para todos, e quando nós queremos uma política de desenvolvimento com interesses da população, por exemplo, investimentos na área de transporte, tem que ter investimentos no transporte ferroviário, no transporte marítimo, de cabotagem, e que esses interesses não são os interesses internacionais, a gente pode ver o tamanho do que significa uma soberania. Sem soberania, nós não vamos poder desenvolver o país de forma integrada, um país continental como o Brasil. Nós vamos sempre receber migalhas dos interesses dos investimentos internacionais aqui no país. Bem, o Homem Jango, na realidade, são as informações da convivência que meu pai teve na Câmara Federal e que eu falei inicialmente, que era um homem inteligente, bondoso, agregador, ele evitava conflitos, ele queria, através da palavra, da democracia, buscar os avanços possíveis para o Brasil. Então era um homem que tinha, de fato, a responsabilidade de conduzir o país e tinha toda a capacidade para fazer acontecer isto que todos nós queremos, a soberania com desenvolvimento social. Então, infelizmente, foi através do golpe de 64, alijado do processo político do país, voltou aí somente para a sua família por esse alijamento, e todos nós brasileiros saímos perdendo. Que pena que ele não implantou as reformas de base por ser ceifado da presidência da República.